Bom, boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver assistindo aí, dependendo do horário. Hoje iremos aqui apresentar nosso projeto integrador, o secador solar de pimenta rosa, uma ideia que vemos desenvolvendo ao longo desse período. É, os componentes do grupo são Caleb Campos Lima, Diogo Brito Porto, Guilherme Souza de Jesus, João Victor Fernandes e o Silas Tessarolo. É, Esse secador é uma ideia que a gente teve. Pode passar, Guilherme. Secador é uma ideia que a gente teve por causa desse problema que vamos apresentar, né? Que é a necessidade de energia renovável, uma delas, né? A gente sabe que nos dias atuais a poluição é muito agravante e muito problemática, né? Devido a diversas causas, efeito estufa, diversas emissões de CO2. Então, um dos problemas era a energia renovável, né? Reduzir pequenos custos de pequenos produtores, que sabe que nós sabemos que geralmente pequenos produtores têm dificuldade de entrar no mercado por conta de ele estar começando, então, e além disso, aqui o Brasil não ajuda muito também, né? Essa alta taxa de impostos, etc. Então, um dos problemas foi esse. Minimização de desperdícios e uso eficiente de recursos. ah, e aplicação diversificadas, né? Criativas e que atendam a essas demandas. Prevenção de degradação, armazenamento prolongado e estabilidade de nutrientes. Que no caso é tudo esse trata da pimenta que nós vamos citar aí durante o trabalho. Pode passar. Proposta do trabalho: sustentabilidade ambiental, benefícios para os produtores, promover o baixo custo de investimento e baixo custo por uso, promover energia renovável e conservação do alimento. É, A proposta do trabalho é basicamente a gente secar a pimenta rosa, que é utilizada em diversas áreas da medicina, alimentação, etc. É, e através de um meio sustentável, é claro, né? Isso é claro para voltado para pequenos produtores, porque o nosso projeto ele é basicamente uma forma de pequenos produtores possam construir, já que o secador em si que a gente montou é barato. São feitos com materiais baratos e que são favoráveis ao meio ambiente, né? Então, essa parte de benefícios para produtores e promover baixo custo de investimento é por causa disso. Promover energia renovável, é claro, por causa do que nós vamos utilizar a luz solar. E, é claro, para conservação do alimento ao realizar a secagem da pimenta, né? Vale citar também que nesse trabalho, nós, o secador, ele é solar, mas para meios didáticos, nós utilizamos lâmpadas ultravioletas para simular o sol. Então, mas ele em si pode ser usado para luz solar. Nós só usamos para meio didático para facilitar nosso trabalho mesmo, mas a parte dele em si pode ser retirável e deixada no sol para secar a pimenta. E outras coisas aí que nós vamos só apresentar. Pode passar. Disciplinas envolvidas. De mecânica estática, nós temos cálculo termodinâmico, transferência de calor e dinâmica dos fluidos. É, e, ci- e em ciência de gestão ambiental, monitoramento e melhoria contínua, análise de ciclo de vida, gestão de resíduos e sustentabilidade dos materiais. Isso é basicamente tudo que eu já falei, né? É, na parte da mecânica estática ali, mais troca de calor, né? Porque nosso projeto é basicamente troca de calor. Nós estamos pegando energia do sol, ou no caso aí das lâmpadas, e passando para as pimentas e fazendo com que elas sequem, né? Percam a umidade. E é claro, a ciência de gestão ambiental, no geral aí, como é uma forma de energia renovável, uma fonte de energia renovável, nós estamos ajudando no meio ambiente. Pode passar. Parte de física aí são as mesmas matérias, né, de mecânica que foram citadas. E de química, cálculo de peso, cálculo de unidade de seleção, né? No caso aí, nós tivemos que calcular a diferença de umidade, de calcular o peso
das amostras que fizemos no experimento, calcular a umidade a partir da diferença de peso que perdeu, e obviamente a seleção, né? Dos materiais, no caso das frutas corretas. Que mais pra frente, vamos até falar, a pimenta, a qualidade da, das- da, da secagem é também afetada pela qualidade da pimenta, né? Se ela tá madura, ou não, quebrada, etc. Então também é importante a seleção de materiais. Pode passar. Desenvolvimento. Falando um pouco sobre o desenvolvimento do nosso trabalho, temos um pouco das nossas revisões, revisão bibliográfica. A gente usou alguns estudos e artigos que a gente encontrou e que a gente achou que ia ser bem utilizável no nosso trabalho. Pode passar aí, né? Aqui tem mais um pouco de alguns artigos. Pode passar. A ideia inicial do nosso trabalho, como o Diogo já disse, era implementar soluções que resultem em menor consumo de energia. Isso como foco principal do trabalho, sendo uma fonte de energia renovável e que não fosse gerar tanto custo para os produtores de uma renda menor. Realizar a secagem da pimenta rosa usando como base o calor do sol, como eu acabei de dizer, para que não seja gasto uma energia suja e também que economize dinheiro. Adquirir a retirada de umidade com baixo custo e com eficiência e minimizar os impactos ambientais através de práticas sustentáveis. Assim, a gente ia utilizar uma fonte de energia limpa, o próprio sol que está aí, e também a gente não ia gastar tanto dinheiro, gerando menos custo para o produtor menor. Pode passar, Guilherme. Principais dificuldades que a gente encontrou com o projeto. Uma das principais dificuldades que a gente teve foi a escolha de materiais para a criação do projeto. Porque a gente teve que pensar muito bem e selecionar muito bem materiais que poderiam conduzir uma energia térmica melhor, materiais que se encaixariam melhor, materiais que teriam um custo menor para o produtor, pois esse é um projeto que ele tem como base o valor do custo dele. Então é complexo você encontrar materiais que vão ter todas essas capacidades de forma barata. A acessibilidade aos materiais, a complexidade do design, porque o design também é principal pelo fato de que é ele que vai dar vida ao projeto, no sentido de que tem que ser feito da melhor forma para a melhor execução e adquirir o melhor resultado da secagem do material. O investimento inicial, que o foco é deixar ele o menor possível para que o pequeno produtor possa criar esse projeto e utilizar, e o uso de recursos de maneira viável e correta, para não ocorrer desperdício de recurso, assim gerando maior custo para o produtor. Metodologia aplicada. A gente aplicou as ideias iniciais, a seleção de materiais e projetos do equipamento, a construção e a montagem do secador, que foi uma etapa bem difícil, pois a gente teve que pensar muito bem sobre a seleção do material e a ideia inicial do design e afins, a forma que seria feito, até que a gente, por final, preferiu utilizar as lâmpadas apenas para o estudo científico e simular a luz do sol, sendo que o nosso projeto inicial é foco à luz solar. Por isso, a gente usou a luz ultravioleta apenas para estudo, pois o projeto ele tem a tampa de cima removível, pois ele é feito para ser utilizado no sol. Testes de eficiência e resultados finais que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. O sistema utilizado,
Com base nos materiais selecionados, principalmente alumínio para estrutura e lâmpadas ultravioletas para simular a luz solar, iniciamos a construção do secador. Utilizamos os croquis detalhados desenvolvidos na fase de projeto para guiar a montagem precisa do equipamento. Como o próprio professor pode ter visto, a ideia inicial tinha um desenho completamente diferente, onde no decorrer do processo de construção, a gente foi repensando as formas de fazer e a gente mudou o design completamente, pois a gente achou que dessa forma ficaria muito mais viável, com custo menor e ficaria bem melhor utilizável. Assim, a gente gostaria de simular com as luzes ultravioleta, a luz do sol, e para isso a gente precisou adicionar aquela tampa. Mas ela é totalmente removível e o objetivo principal é utilizar a luz solar mesmo. A seleção de materiais adequados para a construção do secador, optamos por materiais de baixo custo e alta disponibilidade, como alumínio para estrutura. Isso que você pode encontrar facilmente em locais que há reciclagem, entendeu? Então, a gente optou, assim, pelo menor custo para a montagem da estrutura. Aqui a gente tem um pouquinho do que o João falou, né? Temos aqui o croquis, um desenho do que foi feito, né? Aqui ela tem rodinhas e essa parte de cima aqui onde estão as lâmpadas, elas são removíveis. Se a gente quiser utilizar o próprio sol, é só retirar ela e que não vai afetar nada o trabalho. Tem a chapa moeda embaixo, tem tudo certo. Pode passar, por favor. Falando um pouquinho sobre os ensaios, tivemos alguns pontos positivos e negativos, é o que normal, o que se espera dos próprios ensaios. Começamos aí com a pimenta, né? Utilizamos com a temperatura superficial inicial de 26 graus e depois conseguimos atingir a temperatura de até 95, 97 graus entre os três experimentos. Os pontos negativos é que deixamos as frutas passarem um pouco, então além de desidratarem, elas até queimaram um pouco, mas conseguimos utilizar um pouco o resultado. Pode passar, por favor. Aqui são fotos delas antes, né? No caso, utilizamos a laranja Bahia, o tomate cereja e o limão, respectivamente, cortados em 0,5 centímetros em rodelas. Pode passar, por favor. Aqui um pouquinho dos resultados da pimenta, né? O tempo foi em 24 horas, fizemos 3 testes de pimenta, onde utilizamos 6,2 quilos, 6 quilos e 5,9. E cada uma delas variou, teve o próprio peso, né? O primeiro deu 5,48 quilos, o segundo, após secagem, deu 4,6 e o terceiro 5,1 quilos, perdendo 0,72 quilos, 1,4 quilos e 0,8 quilos. E ali são as temperaturas iniciais e finais que eu falei. Tivemos uma média de perda de umidade de 0,973 quilos, né? Bem alto, né? E assim, ela estava bem seca. Depende de quando que ela foi coletada, né? Se choveu no dia, se a gente já coletou ela um pouco mais seca, se depende também se ela está um pouco madura ou verde, da própria composição dela, que vai mudando, né, entre elas mesmas. Pode passar o slide, por favor. Aqui temos um pouco do resultado das frutas, né? Elas queimaram um pouco, mas estavam bem desidratadas. Com certeza daria para utilizar em chás, em bebidas, drinks, tivemos várias utilidades, utilizar na indústria gastronômica. Pode passar, por favor. Aqui temos o peso antes da secagem e depois. O tomate 46 gramas, o limão 58 e a laranja 93. O peso após a secagem, o tomate deu 1 grama, o limão deu 8 gramas e a laranja 11 gramas. Tivemos uma perda de umidade, respectivamente, de 45, 50 e 82 gramas de umidade. Foi um valor bem alto, a gente não esperava tanto, mas deu muito certo. Pode passar o slide, por favor. Aí, só ressaltando aqui um ponto, as lâmpadas são de 250 watts, 220 volts. As pessoas podem reproduzir isso em casa ou também utilizar sua luz solar. Vai ficar a critério aí de cada pessoa. E ela tem as rodinhas aí que você pode movimentar ela para qualquer lado. Agora, apenas fazendo uns comentários, né, falando um pouco sobre as memórias que a gente teve durante o projeto.
Aqui na primeira imagem a gente consegue ver a gente meio que fazendo nossos primeiros slides do projeto. Dá para ver que a estrutura do nosso projeto era bem diferente do resultado final, que dá para a gente ver na última imagem. Dá para ver que o funcionamento era bem diferente mesmo. Aqui está o João Vitor desenhando, né, o croquis. Primeiro ele estava desenhando o croquis desse primeiro projeto, depois ele fez o croquis do segundo. E o resultado final do nosso secador ficou dessa maneira aqui, com as 3 lâmpadas, né, a tampa removida, dá para você remover, a base e toda a estrutura, também de alumínio. Conclusões que nós tivemos, resultados gerais, eficácia na desidratação, utilização de lâmpadas ultravioletas, mostrou-se altamente eficaz, viabilidade técnica e econômica e equipamento viável para pequenos produtores agrícolas, redução significativa de umidade, proporcionou maior durabilidade e qualidade do produto final, manutenção de temperaturas consistentes, atingiu e manteve as temperaturas desejadas de forma consistente, é um ponto positivo aí que a gente teve. Uniformidade no processo de secagem, garantiu uniformidade na desidratação das pimentas rosas. Então dá para ver que a gente teve uma conclusão bem positiva do nosso projeto até o momento, dos nossos testes que nós realizamos, né, durante esses últimos dias foram bem positivos. E por último, muito obrigado. Aqui agradecer. Agradecemos a todos que contribuíram diretamente ou indiretamente para a realização desse trabalho. Seu apoio, orientação e incentivo foram fundamentais para o sucesso desse projeto. Muito obrigado e uma ótima noite a todos.